que absurdo, que Deus é esse? A gente começou a brigar muito e se acusar, porque parecia ser culpa dela ou culpa minha. Então vamos nos separar. E eu falei, ok, eu vou pensar sobre isso. Eu falava que eu era católico. Porque eu falei, agora o Jean vai querer virar evangélico. E realmente foram palavras que teve ali o poder da fé, o poder do Espírito Santo, que tocou meu coração de verdade. Quando chegou no domingo, o Jean falou assim, vamos à missa? Aí eu, hã? Aí o Jean, não quero faltar à missa nunca mais. Tem gente que é católica e fala que, nossa, a missa é muito tradicional, nossa, que podia ser assim, podia ser assado. Não podia. Vocês têm que buscar conhecimento da mesma forma que a gente está buscando. E isso está aumentando cada dia mais a nossa fé, sabendo verdadeiramente o porquê de cada coisa da nossa religião. A história real da Santa Igreja. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fé em Casa. Eu sou Liliane Almeida, estou aqui acompanhada do meu marido, Jean Almeida. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. e nesse primeiro encontro nós decidimos contar um pouquinho da nossa história e também da onde surgiu a ideia desse podcast, porque afinal eu falava sobre moda, falava sobre imagem e aí do nada, foi assim mesmo, do nada que a gente resolveu mudar o canal e a ideia do canal, amor? Conta um pouquinho. Não foi. Eu já tinha muita vontade de ter um podcast em casa falando da parte religiosa da nossa vida, da nossa família. E os amigos, vendo que a gente estava estudando, a Liliane estudando cada dia mais sobre a fé, sobre a religião, começaram a dar ideias de, pô, vocês têm que fazer, vocês precisam ter um podcast, vocês precisam transmitir isso que vocês estão vivendo. Isso porque sempre nas nossas rodas, nos nossos finais de semana, naquele bate-papo entre amigos, sempre chegávamos no assunto de fé. E a gente percebeu que esse assunto gerava muita curiosidade, as pessoas gostam de falar de fé, as pessoas querem falar de Deus, querem ouvir outras pessoas falando de Deus. E assim, eu confesso que no começo eu fiquei bastante receosa, fiquei com medo, porque eu sei que eu sou muito iniciante nesse processo de estudo, mas é uma coisa que me interessa muito e eu percebo que interessa as outras pessoas também. Então, do mesmo jeito que ouvir história de outras pessoas tem me ajudado a aumentar a minha fé, por que não ouvir e compartilhar com você que está aí do outro lado? E vocês vão ver que todas essas histórias que serão compartilhadas daqui para frente no canal vai fazer diferença na sua vida, como fez diferença na nossa vida. De muitas histórias que vivemos, que passamos e que presenciamos. Então vocês vão ver que vai fazer a diferença e vai tocar em algum ponto do seu coração. Então vem conosco acompanhar um pouquinho da nossa história enquanto casal e também enquanto família. Sejam bem-vindos ao Fé em Casa. Então, como começava contando a nossa história? Pelo começo. Mas já estamos juntos há mais de 20 anos. Se calcula Foram bem. 9 anos de namoro, 1 ano de noivado. É isso mesmo, a gente começou a namorar muito novinho. 9 anos de namoro, 1 ano de noivado. E esse ano, em novembro, a gente vai fazer 15 anos de casado. Mas vamos voltar um pouquinho a fita e começar lá do começo. Eu conheci o Jean ainda criança. Num evento municipal, num evento acontecendo na praça, eu vi o Jean tocando e logo imaginei, lá o meu Júnior, fã do Sandy Júnior. Quem não, né, todo mundo da minha idade aí, que regula idade próxima, vai lembrar dessa fase maravilhosa. E aí, nesse momento eu conheci o Jean no palco, fiz questão de me apresentar para ele, comecei a cantar com ele, e a gente muito cedo começou a namorar. Namoramos 9 anos, como o Jean já disse, né? Noivamos 1 ano e casamos em 2010. E tudo lindo, né, gente? O primeiro ano, tudo maravilhoso. A gente era um casal jovem, a gente casou jovem. A gente recebia muitos amigos aqui em casa, todo final de semana. Ou era amigo, ou era familiares. Nós somos dos primeiros a casar ali no grupo, né? Não exatamente o primeiro, mas um dos primeiros. Então, a gente... todo mundo gostava de vir aqui para casa, a gente gostava de receber. Se a gente não estivesse recebendo, a gente estava sempre junto, a gente fazia tudo junto. Então, isso porque a casa era pequena, né? era bem pequenininha,
faltava tudo, quase não tinha móveis, mas tinha muita alegria, muito amor aqui. E aí, então a gente tinha aquela rotina de... Eu trabalhava em Pinheiral, bem pertinho, o Jean trabalhava na cidade vizinha, chegava de cedo em casa, então a gente ficava assistindo televisão junto, eu adorava assistir competições, né, uma competição de culinária, de tatuagem, enfim. E aí a gente tinha essa rotina de ficar junto todos os dias. Só que quando a gente fez 1 ano e alguns meses, 1 ano e 3, 4 meses de casado, eu recebi uma proposta para trabalhar no Rio, capital. E era assim, uma multinacional, uma empresa do jeito que eu sempre tinha sonhado. Então eu fiquei muito animada, muito animada. Era assim, a realização de um sonho, eu queria muito. E isso animada já antes de passar por todo o processo, né? Que era um processo seletivo longo. Mas aquilo já me deixou extremamente feliz. E aí eu conversei com o Jean e na época o Jean falou assim, olha amor, por mim você não deveria ir. Por quê? Eu casei para ficar junto. Para mim, casamento é para estar junto. E eu não tenho vontade nenhuma de ir para o Rio de Janeiro. Na minha cabeça tava essa questão, que era o sonho da Liliane. E era uma empresa muito boa, muito bem conceituada. Só que, por outro lado, eu ficava pensando, eu quis ter uma família, a gente casou. E 1 ano depois, a gente vai estar tendo casamento separado, né? Porque vivendo separados. E aí eu fiquei assim, né? Meio que sem saber como agir. Só que por outro lado também eu não poderia falar para ela não ir, porque era o sonho dela. Então... E aí o Jean teve essa sensibilidade, né? Ele foi muito sincero comigo. Então ele falou, amor, por mim você não deveria ir, mas eu sei que é o seu sonho. Eu sei que você estudou para isso, então se você decidir que vai, eu vou te apoiar. Se você decidir que fica, eu vou ficar feliz. E aí eu decidi ir, fazer essa experiência, viver essa experiência. Que é sempre muito válida, né? A experiência é sempre muito válida. E fui. Só que eu cheguei, né? Menina do interior, uma vida muito simples. Cheguei na capital, era uma empresa muito rica, então eu vi muita riqueza, eu me deslumbrei com aquele plano de carreira, com salário bom, com o estilo de vida das pessoas, com as experiências de vida das pessoas. Eu fiquei deslumbrada com aquilo tudo e isso começou a me mudar. Eu não tive maturidade para manter a minha essência e entender que lá era um mundo e aqui era um mundo diferente. Até o comportamento da Liliane começou a mudar muito, porque havia muitas comparações na cabeça dela. Porque lá ela estava nesse lugar deslumbrante. O Rio de Janeiro é uma cidade bonita, tem as questões dos lugares feios no Rio, né? Tem a questão da criminalidade. Porém, aonde ela estava morando, ela descia do apartamento, era 5 minutos a pé para o serviço. E era numa orla, numa praia. Então era muito lindo, muito lindo. Então é entendível. Porém, isso começou a gerar comparações com a vida que ela estava tendo ali, né? Sozinha. Da vida que a gente tinha aqui no interior. E aí, assim, eu ia toda segunda-feira de madrugada, o Jean me levava até a rodoviária, eu ia trabalhar direto. Voltava na sexta-feira à noite, ele me pegava também na estrada para economizar tempo. Mas a gente passava a semana inteira longe e o final de semana todo brigando. Então, assim, nós sempre fomos um casal desde o namoro que não brigava. A gente sempre foi muito parceiro, sempre se deu muito bem, sempre fizemos tudo junto. E aí, nesse momento, a gente começou a desandar. E aí, assim... Ali tinha... eu ia buscar a Liliane, então, no momento que ela entrava no carro, muitas das vezes, já começava a briga. Por quê? Eu estava a semana inteira em casa, quietinho, sozinho, como solteiro, né? Vamos dizer assim, eu morava sozinho. E ela chegava do Rio, entrava dentro do carro, já querendo contar a semana inteira dela. Então, assim, é entendível, eu muitas das vezes ouvia, mas tinha muitas vezes também que eu só queria paz, só queria ficar quieto. Na verdade, ele já não curtia mais nada, porque o meu deslumbre era muito grande, então... E eu já estava acostumado a ficar quieto, sozinho. Até mesmo triste, né? A minha vida já estava triste, assim.
logo no início. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que não tinha um final de semana que a gente ficava bem mais. Começou a dar tudo errado. E eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. Ou o meu casamento, ou a minha carreira. Os dois, naquele momento, não daria. Seria impossível manter a vida daquele jeito. Só deixando um adendo aqui, gente. Eu cheguei a ver algumas empresas, né, amor? Para poder ir trabalhar no Rio. Não era minha vontade, eu não queria. Cheguei a fazer algumas entrevistas, teve uma que eu fui até a última fase, porém não aconteceu. Então, assim, na minha cabeça, se for para acontecer, vai acontecer, e não aconteceu. Então, continuamos, né, nessa época separados ali, né, de casa, né? E assim ficamos por 1 ano e 9 meses, até que eu decidi voltar para casa. Confesso que não foi fácil, não foi uma decisão fácil. Eu demorei tomar essa decisão, demorei bastante, porque em pouco tempo de empresa o meu salário dobrou, já era muito melhor do que o de Pinheiral e em pouco tempo eu tive 2 aumentos, o plano de carreira era maravilhoso, eu gostava bastante daquilo lá, mas assim, eu comecei a todo dia chegar em casa, lá no Rio, e anotar, né, por que eu quero ficar e por que eu quero voltar. Só que todo dia eu empatava a minha lista, eu escrevia alguma coisa do lado que eu queria ficar e eu escrevia alguma coisa que eu queria voltar. Eu não conseguia desempatar. Até que a gente fez um encontro de casais aqui em Pinheiral. Nós fomos convidados para participar do encontro de casais com Cristo. Nós fizemos e esse final de semana foi muito transformador na nossa vida, porque eu me dei conta de que lá no Rio eu era realizada, eu era muito realizada com o meu emprego, mas eu não era feliz. Eu era feliz aqui em casa. Então, esse ponto, né, quando isso virou na minha cabeça, eu consegui tomar a decisão de pedir demissão, não consegui ser mandada embora, pedir demissão sem nem saber ao certo o que eu iria fazer aqui. Na verdade... E nessa época, a Liliane já era uma pessoa muito religiosa, assim, né, de berço, porém, eu não. Então, assim, eu acreditava em Deus, eu falava que eu era católico, que é o católico de BGE que a gente fala, porém, eu ia na missa obrigado. Então, assim, a gente ainda não tinha uma vida espiritual na família, sabe? Todas as decisões que a gente tomava, diferentemente de hoje, a gente pensava na gente, nos prós e contras. Não tinha questão de vamos ver, vamos fazer oração, coisas que a gente faz hoje. Não tinha nada disso. Eram decisões do nosso ego e de saber se vai ser legal pra gente, beleza? Se não vai... Vou ser feliz, né? Tipo, eram muitas decisões baseadas na felicidade. E aí o encontro de casais, eu falo que foi uma virada, porque me ajudou a tomar essa consciência e decidi voltar para casa. Na época a gente recebeu uma proposta de abrir uma loja em sociedade, acabamos abrindo a loja sozinhos mesmo. E foi assim que eu voltei para casa, então. E rapidamente tudo voltou ao lugar, né? Nós voltamos com a nossa parceria, pararam-se as brigas, que eram constantes, e ficou tudo maravilhoso de novo. Passado alguns anos, já trabalhando na loja, a gente começou a sentir falta de gente em casa, né? Aquela fase da novidade já tinha passado e a gente pensou, vamos ter filho, acho que já tá na hora, a gente já curtiu bastante. E muitas vezes, eu falava com a Liliane assim, eu quero ter filho até os 30 anos, né, amor? Então, assim, muitas das vezes a gente acha que, eu quero até 30 anos e é isso. Eu decido. E a Liliane, quando eu falava isso, a Liliane falava assim, não, Deus me livre, filho não, agora não, eu ainda tenho uma vida pela frente, eu tenho isso para viver, a gente ainda quer viajar muito. Realizar profissionalmente, Exatamente. O meu foco ainda era muito profissional. Eu preciso ser realizada profissionalmente. Então, quando o Jean falava isso, o Jean sempre foi mais família. E ele sempre foi mais sonhador em relação à família. Eu olhava assim, eu falava, não quero isso não. Mas isso antes. E aí, quando eu comecei a sentir o desejo, né, de ser mãe, de aumentar a família, aí achei assim, parar de tomar remédio e vou engravidar. Só que não foi assim.
parei de tomar remédio, a gente não conta pra ninguém, aí vai 1 mês e nada, 2 meses, nada, 3 meses, nada, aquela A gente expectativa. achou que era fácil e rápido. Aquela expectativa, e aí nada, foi dando tudo errado. Eu sei que a gente foi assim, o primeiro do grupo a querer ter filhos, e a gente começou a ver todo mundo ter filhos, e a gente não conseguia engravidar. Então, E muitas das pessoas, na época, que marcava muito pra gente, né? Muitas das pessoas falavam, nossa, eu parei de tomar remédio esse mês e já veio. Nossa! Eu parei, desisti, voltei e já tava grávida. Nossa, foi sem querer. E aí a gente falava, nossa, as pessoas não querem, às vezes, e a gente quer. E muitos, depois de terem filho, a gente via reclamando. Nossa, que trabalho, que trabalheira. Vocês vão ver. E eles não sabiam o que a gente estava querendo, lógico. Senão eles não falariam isso. E sempre reclamando de uma coisa, reclamando de outra, que a gente sabe que a maternidade é muito difícil. E um ou outro sempre reclamando. Às vezes a gente passava canal de TV e via algumas mães que não queriam a criança. E a gente falava, que absurdo, que Deus é esse? E aí esse foi um momento de muita prova de fé mesmo, porque a gente realmente não conseguia engravidar, fazia todos os exames e não encontrava nenhum problema. E eu lembro que eu rezava e eu falava assim, ai Deus, me mostra qual é o problema, porque se eu souber, tipo, se eu tiver um diagnóstico, né, você não pode engravidar, pelo menos eu vou parar de sonhar com isso. Mas não tinha, nos exames nunca davam nada, mas também nunca acontecia. O milagre não acontecia. Teve um doutor que a Liliane indicaram pra gente, né, sem saber que a gente estava querendo ter filho, um assunto lá, a gente conversando com uma amiga, e ela falou da irmã dela que, minha irmã fez tratamento com o doutor tal. E aí eu captei isso, cheguei em casa e falei, Liliane, ela fez tratamento com o doutor tal, vai lá. E a Liliane foi. Nisso o doutor falou assim, a primeira coisa é o seu marido fazer exame. Que o dele, a gente já consegue medir, né, se vai dar para ter filho agora e ver para tratar. Porque o do homem, um exame, ele falou, na maioria das vezes, simples. Com um único exame a gente consegue identificar a saúde masculina. Mas da mulher não, são vários exames que a gente tem que fazer. E nesse momento que a Liliane chegou falando, olha, o doutor falou para você fazer exame, a clínica tal. Quanto tempo demorei? Sim, demorou, alguns meses. Eu não lembro exatamente, mas foram Eu meses. demorei muito. É porque eu não queria filho? Não, pelo contrário, eu queria muito filho. Mas não queria passar pela situação de fazer muitas das vezes eu ia chorando pro serviço, às vezes, dirigindo e chorando. Porém, na minha cabeça eu tinha assim, e se o problema for comigo? E se eu não puder dar filho para Liliane, sendo que eu fiz ela voltar do Rio, né? Eu fiz em termos, porque a gente conversando muito, e para gerar uma família, para aumentar a nossa família. E assim, para mim era muito difícil, porque na entrada da nossa casa tem uma escola infantil. Então eu passava ali todo dia quando eu vinha almoçar, eu passava em frente à escola e via as mães levando os filhos, e aquilo me dava vontade de chorar todos os dias. Todos os dias eu queria chorar e eu não podia chorar, porque eu ia almoçar na casa da minha mãe e a minha mãe ia me ver chorando, meu pai ia saber que eu estava chorando, que eu estava triste. Então, assim, eu falo que o mais difícil era não poder chorar, né? Que eu queria muito chorar. Quando eu via as mães levando as crianças para a escola, eu queria chorar e eu sentia que eu não podia chorar. A gente chegou numa fase que tudo pra gente era indício de gravidez. Então, assim, eu acho que era a esperança, né? É a fé, né? Porém, era a nossa esperança ali. E a Liliane estava passando mal às vezes. Eu lembro muito isso. E um dia ela falou, Jean, eu tô passando mal, eu tô grávida. Só que aqui na nossa cidade não tinha farmácia que funcionava a partir das 9 horas. Não era nem isso, é porque eu tinha vergonha de comprar teste. Também, mas não tinha mais, estava fechado. Porque cidade pequena, as pessoas conheciam. Isso. E aí, eu fui numa cidade vizinha, que dá 15 quilômetros daqui, então 15 indo, 15 vindo, né? 30 quilômetros. E isso já era 11 horas da noite, sei lá. E eu lembro disso porque eu fui comer, o Jean fez um frango, na hora que eu fui comer o frango eu enjoei. Pronto, que felicidade que eu enjoei, eu tô grávida. Vai lá comprar o exame que eu tô grávida. E nessa minha ida, eu dirigindo mais uma vez, chorando, né?
fazendo oração o tempo todo, chorando, fazendo oração. E eu falei, cara, dessa vez vai. E todas as vezes que tinham essas desconfianças da Liliane, que estava se tornando uma coisa psicológica, era a minha felicidade. Momentânea, né? Sim, todas as vezes que eu passava mal, que eu enjoava, e não foram poucas, foram muitas as vezes que eu enjoava e nada. E assim, fazia o exame, eu não sei quantos exames, quantos testes a gente fez e não dava nada. E a Liliane fez, além desses testes, né? Fez muitos exames também indicados, né? Para saber qual era o problema dela. E nenhum desses também exames não dava nada. Não dava. E aí, o que aconteceu? Isso, a gente já tinha uns 4, 5 anos de casada. Outra crise. Nesse momento de tentativa, a gente começou a viver a nossa segunda crise no casamento. Então, por que a gente está contando isso? Porque a gente, normalmente eu posto a minha família feliz no Instagram, realmente, pra que eu vou postar brigando, né? Mas todo casamento tem crise. E o que a gente precisa ter pra superá-las, né, é a decisão de continuar. Então, assim, nesse momento, eu acho que foi a pior crise do nosso casamento. Foi quando, assim, começou a haver muito julgamento. Eu julgava o Jean, ele me julgava e a gente começou a se desentender porque a gente só pensava em filho, só pensava em filho. E a gente começou a achar defeito no outro, né? Sendo que não era defeito, não era o problema dela da gente não ter filho e não era o problema meu da gente não ter filho, é que Deus não queria. Só que a gente não tava assim, eu tinha uma fé muito grande, mas o Jean ele começou a brigar com Deus, se desentender de Deus. E aí ele começou a ficar revoltado e isso me irritava ainda mais, porque ele começou a falar, não quero saber de oração. Eu falava, vamos à missa. Não vou à missa, não tenho vontade. E aí eu falava pra ele, mas missa não é sobre vontade, missa é decisão. Não, eu não vou, eu não quero. Exatamente. E aí eu ia pra missa, chorava, porque eu ia sozinha. Na verdade, eu comecei a fazer birra de criança. Igual o filho faz com o pai, a criança faz com o pai, eu tava fazendo com Deus. E é uma coisa ridícula, né? Hoje a gente vê que filho mimado. Não ganhou o que queria. E tipo assim, a gente sabe que não é no nosso tempo. Porém, a gente já estava tentando há quase 5 anos, né? Há quase 4 anos. E a gente não conseguia. Então, nesse período, para mim, que foi uma eternidade pra gente, né? Eu falava, cara, não é possível. A gente faz tudo certo, a gente tenta fazer tudo certo. A gente casou e ainda assim Deus não manda um filho pra gente, sabe? Era uma coisa que eu não conseguia entender. E nesse momento, a gente começou a brigar muito. E se acusar, porque parecia ser culpa dela ou culpa minha. E a gente falou em separação, chegamos a cogitar, que também é uma coisa muito errada, mas a gente chegou a cogitar, então vai viver sua vida e ver se você consegue engravidar. Porque eu não consigo te dar um filho, né? Foi assim, com certeza a nossa pior crise foi porque a gente estava com a fé abalada de um lado, né? Eu vou dizer que a minha fé não estava abalada? Não estava, de verdade não, porque eu chorava, eu ajoelhava todos os dias aqui rezando e chorava para Deus e falava para Deus, olha, eu tô muito chateada contigo, eu não sei por que você está fazendo isso comigo, mas não me abandona, porque tá muito difícil para mim, tá, muito difícil, mas sozinha, né, sem Deus, sem você, eu falava para Deus, eu não vou conseguir, não vou, não sei por que você está fazendo isso comigo, não sei o que eu fiz para merecer isso. E aí eu tinha esse diálogo aberto com Deus. Então, assim, para mim, a minha relação com Deus não mudava. Mas o fato do Jean não ultrapassar, né, essa barreira ali dele, aquilo me irritava, aquilo me incomodava. Então, tipo, também era uma imaturidade, porque eu não conseguia identificar que a gente tem momentos diferentes mesmo e maturidades diferentes na fé, e que isso é comum, mas eu não conseguia respeitar também esse lado dele. Então, assim, quando a gente chegou a cogitar mesmo se separar, porque o Jean falou pra mim um dia, né, se você só vai ser feliz se você tiver filho, é melhor a gente se separar, porque a gente não consegue ter filho, então vamos nos separar. E eu falei, ok, eu vou pensar sobre isso.
Então, assim, quando eu vejo isso, eu falo, gente, como eu E pude, maturidade, né? pensar, porque realmente eu parei para pensar sobre isso. E eu pensei sobre isso, sabe? E aí, quando eu pensei, eu falei, cara, não, eu casei, não foi para isso. Quando eu casei, quando eu disse o sim para ser para sempre. Então, que fé é essa minha que eu tô achando que não tá abalada, mas eu tô, né, entregando o meu casamento porque Deus não me mimou. Então, nesse momento a gente, não, vamos fazer o seguinte, então, a gente fez as pazes e falamos assim, vamos mudar o roteiro da nossa vida. Agora a gente vai esquecer filhos, nunca mais vamos falar sobre filhos. Foi. Esse tema é proibido e quem pergunta ainda vai levar um fora. Gente, só um adendo, por quê? É muito complicado isso, porque a gente já tinha 5 anos de casado, né? Muitas pessoas... A gente tentou 47 meses. Então assim, após os 5 anos de casado, a gente começou a tentar. Então, foram quase 10 anos ali de casado, né? Mais ou menos. Deu 8 anos, 9 anos. Mais ou menos. Então, assim, o Thomas nasceu em 2018. Então, assim, muitas pessoas da família e amigos, principalmente, perguntavam. E não é aquela pergunta, vocês querem ter filho? Todo final de semana. E muitos nem perguntavam, zombavam, sabe? Muitos. Vocês não vão ter filho, não? Nossa, não sei quem já teve filho, te passou. Nossa, vocês não vão ter filho, vai ficar velho para ter filho. Nunca façam isso, gente. Nunca façam isso. Isso magoa demais. E derruba quem já tá mal, né? Derruba. Eu sempre falava pro Jean, o que a pessoa vai ganhar em saber se a gente quer ter filho ou não, né? Que diferença vai fazer na vida do outro? Não vai fazer diferença. E a gente não queria falar, né, por coisas nossas mesmo, preconceito e tal. E aí, a gente só foi ficar bem, né, e as pessoas pararam com isso, quando a gente falou, não, se abriu. Vamos falar que a gente quer ter filho, que a gente tá tentando há anos, e não consegue. E que a gente não quer que ninguém pergunte nunca mais. Então vamos ser diretos, grossos. A gente decidiu assim, vamos ser diretos e grossos com as pessoas, porque não faz sentido eles ficarem perguntando pra gente, incomodando, e a gente não falar. E aí quando a gente conseguiu se abrir pra família, né, e acabou que de certa forma todos começaram a orar e a rezar pela gente, pela nossa vitória, pela nossa bênção, a gente conseguiu engravidar. Então, foi assim, quando a gente decidiu mudar o foco, né? Eu decidi que nunca mais ia pensar nisso, que eu ia começar a estudar, ia querer sair da loja, fazer outra coisa. E aí, naquele mês da reconciliação ali, a gente descobriu que já estava com um presente dentro de mim. Então, assim, foram 47 meses de tentante para pouco antes de completar 4 anos como tentante, a gente descobriu que estava grávida do Thomas. E aí foi o maior presente da vida que a gente poderia ter, né? Inimaginável. A gente viveu, então assim, eu lembro que eu comecei a postar no Instagram um pouco da minha vida nessa época, com mais frequência quando o Thomas nasceu. E assim, postava o quê? Uma mãe muito romântica, uma maternidade muito romântica. E não tinha como não ser romântica. Gente, depois de tentar 47 meses, de sofrer, de chorar, ou não ter tempo de chorar, de passar tantas coisas, porque eu falo, não são 4 anos, são 47 meses, são 47 nãos que a gente recebeu. Então, assim, é muito dolorido. Quando você ganha a sua bênção, é a melhor coisa da vida. Aí as pessoas começaram a quê? A julgar, porque a nossa maternidade, paternidade era muito romântica. Vocês estão romantizando muito a maternidade. Isso é falsidade. Nossa, que isso é aquilo. É tão difícil a maternidade. A gente sabe, gente, que é tão difícil. O Thomas 2 vezes desmaiou no meu colo. Só fala coisa boa. O Thomas teve cólica, na época, por 2 vezes ele desmaiou no meu colo. A gente não sabia que era isso, depois que o doutor falou. E a gente correu pro médico, a gente sabe quão difícil é. Porém, era tudo que a gente mais queria e veio. Então, pra gente, tudo isso que a gente passou foi tranquilo. A gente realmente só conseguia enxergar felicidade. E o nosso combinado era assim, depois que a gente teve o Thomas, não vamos tomar remédio,
né? A Liliane... Foi mais ou menos assim. Depois que eu tive Thomas, aí passados 40 dias e tal, fui ao médico, né? E aí o médico falou, não, já pode voltar a tomar o remédio anticoncepcional, porque pra você ficar tranquila. Aí tomei um mês, aí pensei e falei pro Jean, a gente podia não tomar remédio, eu acho. Por quê? Porque imagina se daqui a 2 anos eu penso em parar de tomar remédio e aí a gente vai ficar ansioso de novo e aí a ansiedade vai atrapalhar a gente a engravidar. Acho melhor deixar nas mãos de Deus. Porque... já foi no tempo dele. Foi no tempo dele, a gente já tem dificuldade mesmo, é melhor não ficar esperando isso. Na verdade, a gente sempre sonhou em ter 3 filhos. Mas naquele momento eu achava assim que seria ingratidão minha, ingratidão nossa, desejar ter mais um filho. Era como se eu não tivesse realizado com o presente que Deus tivesse me dado. Então, por mais que eu quisesse, eu falava, eu não posso sonhar com isso, que é como se eu estivesse sendo ingrata. Isso não criaria novas expectativas e começaria tudo de novo, né? Então... Isso. E aí a gente decidiu que não tomaria remédio e passado um tempo aí com 1 ano e 10 meses, chegava ao mundo a nossa princesa, que foi uma surpresinha de Deus, que é a Sara. Então, assim, a diferença de idade dos dois é de 1 ano e 10 meses. E eu sonhava em ter filhos com diferença de 2 anos. Então, Deus maravilhoso me concedeu essa bênção, né, de realizar mais do que o meu sonho. E depois de tudo isso, toda essa dificuldade, a gente tentando e tal, e a gente conseguiu, graças a Deus, e por sinal ainda veio em dobro, né? Um casalzinho. A gente estava firme na fé, porém, a gente conseguiu o que a gente queria. Novamente, a minha fé foi esfriando, foi virando normalidade. Vamos à missa hoje, a Liliane me chamava... Eu falo que é o sintoma do filho mimado, né? Exatamente. A Liliane me chamava, hoje tem missa, vamos. Eu pensava em N coisas. Às vezes até colocava, não, que eu tenho que fazer isso com as crianças, tenho que fazer aquilo. Menos que a prioridade era ir na missa. Isso. E aí, novamente, a fé começou a esfriar. Gente, casamento sem fé, não sei como as pessoas conseguem. Para mim, não existe, é impossível. O casamento, ele precisa de fé, né? O sacramento da união, o casamento, ele precisa da fé. Ele não é formado de 2 pessoas. Isso é o que a gente acredita como católico. Então, tipo, o casamento, ele é formado de 3 pessoas. Então, se a gente começa a abandonar uma pessoa, daqui a pouco existe um afastamento aqui. E aí a gente começou a viver esse afastamento, esse esfriamento de novo. E aí esfria a fé, esfria o casamento e começa a desandar, e aí começa um monte de coisa. Enfim, a Sara nasceu, eu resolvi fechar minha loja, né? Eu vendi a minha loja para poder ser mãe. E aí, resumidamente, né, eu vou contar que foi um outro ponto de virada na minha vida, que foi a segunda vez que eu optei pela família. Então, eu já tinha aberto mão uma vez da minha vida profissional para voltar para Pinheiral. Depois, eu abri mão da minha vida profissional no melhor momento da loja, quando a Sara nasceu, porque eu falava pro Jean que quando eu entregava ela para minha mãe para poder trabalhar, era como se os olhos dela me dissessem, não vai. A Sara chorava, ela não se adaptava, ela não ficava tranquilamente como o Thomas ficava. Então eu falei pro Jean, não, eu não tive filho para deixar com a minha mãe criando, eu tive filho porque eu quero criar. E aí eu falei pra ele, eu vou vender a loja e vou ficar em casa. Aí o Jean falou pra mim assim, olha, amor, eu vou sustentar a nossa casa, mas é impossível sustentar o seu luxo, porque eu tinha uma renda que era, o Jean já sustentava a casa, e a renda era para as coisas supérfluas, né? Então, eu comprava coisas para mim, coisas para as crianças, roupa para o Jean, ou era para a gente passear. Então, o dinheiro era só para as bobeiras. E eu falei, tudo bem, a gente vai mudar de padrão de vida, mas ok. Então, essa foi uma decisão também muito difícil. E muitas vezes eu ouvi pessoas falando assim, ai, que bom que você podia, porque eu também queria e não posso. E várias vezes eu falei, poxa, será que não pode mesmo ou não tem coragem? Porque não é uma decisão fácil, é uma decisão muito difícil. Não é fácil manter essa decisão,
é difícil manter essa A decisão. gente estava numa fase da nossa vida muito boa financeiramente, né? E a Liliane, quando veio falar, eu falei, ó, o nosso padrão de vida vai cair. Vai cair porque a gente já estava acostumado com aquilo. A loja estava tendo um faturamento bom também. Então, assim, a gente... Por alto, caiu, assim, eu falo que caiu 40% em relação ao total de dinheiro, mas na verdade antes éramos 3 e passamos a ser 4. Então, por pessoa, né, per capita, caiu mais do que isso. E a gente mudou tudo. A gente que tinha o hábito de ir todo final de semana num barzinho, sair numa pizzaria, a gente parou. A gente que tinha o hábito de estar sempre fazendo mini viagens, né, passeios em cidades próximas, a gente parou. E a gente foi cortando tudo isso. Mas a gente estava infeliz? Não. Estava vivendo a fase mais feliz da minha vida. Eu era muito realizada. Em alguns momentos, claro, sentia muita falta de não poder comprar, muita falta de não ter as coisas, de não poder mais comprar as coisas para minha casa igual eu comprava antes. Mas eu senti uma felicidade, uma gratidão de estar em casa com os meus filhos, que era assim, maior que tudo. Que valeu muito a pena para mim. Não estou falando para ninguém fazer isso. Cada um sabe da sua realidade, mas eu tô falando que foi, assim, pra mim, muita realização. E pra família foi excelente, foi excelente porque eu comecei a ler, estudar sobre família, e aí eu comecei a implantar isso na cabeça do Jean. E uma coisa que eu sempre falo, brinco com as minhas amigas, é o seguinte, a mulher que direciona a casa, né? Isso. Eu acredito muito que o homem seja o cabeça da casa, mas a mulher que aponta para onde ele vai olhar, que o pessoal fala, né? A mulher é o pescoço. É onde gira a direção do cabeça. Então era justamente isso, eu comecei a implantar na cabeça do Jean a importância de eu estar em casa, a importância de eu educar os nossos filhos na fé, a importância da alimentação na mesa, né, dos cuidados, do momento. A gente começou e isso começou a ser uma crença nossa, então não era mais só minha. Ele valorizava esse meu trabalho de dentro de casa também. Mas, de qualquer forma, eu estava vivendo um momento de fé implantando na cabeça das crianças e o Jean ainda estava frio de novo na fé. Frio. E bem frio, porque antes disso... eu já fazia algumas coisas na igreja, além de ir à missa. Então, assim, muito lá atrás. Então, nesse momento, eu já não estava nem querendo nem ir na missa, que é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? Já não estava querendo nem ir na missa. Então, a Liliane, todo domingo era a mesma história, que a gente tem que ir na missa e tal. E aí, um dia, você quer contar? Quer começar a contar? Evento? E aí eu assistia um evangelista falar todos os dias no YouTube, né? Eu ia fazendo janta, fazendo almoço e ouvindo ele falar, colocava um fonezinho de ouvido e ficava ouvindo. E aí eu descobri que ele ia vir a Volta Redonda. Eu falei com o Jean, vamos, o Jean, não, de jeito nenhum. Na verdade, como a gente não falou o nome, eu posso falar. Eu vi alguns vídeos que a Liliane assistia, eu não assistia os vídeos, mas eu vi alguns trechos. E eu falava, meu Deus, eu não aguento ouvir esse cara falando 10 minutos, porque, assim, eu nem sabia o que ele estava falando. Porém, o jeito dele falar não era um jeito que me atraía ali, sabe? É muito chorão, assim, falando meio devagar. Eu falei com ela, eu não aguento ouvir isso por nada. Mas aí eu fiquei, né, cheguei um dia, um final de semana a gente foi passar e passou, né, não comprei ali. Mas estava no final de semana na casa da minha irmã, o Jean já tinha tomado uma cervejinha, estava lá batendo papo com meu cunhado, e o meu cunhado gostava muito dessa pessoa que eu assistia também. E aí ele falou, você viu que ele vai estar lá em Volta Redonda? Eu falei, vi, tô doida pra ir, mas o Jean não quer ir comigo. Aí o Jean falou assim, se você pagar, eu vou. Aí eu achei que ela não ia pagar, porque o ingresso estava um pouquinho caro. O ingresso era caro, mas apesar de ter parado de trabalhar, eu sempre fiz os bicos, trabalhava em casa de alguma forma. E aí eu falei, então vou comprar agora. E eu comprei, aquilo devia ser 1h da manhã. Eu entrei no site, comprei o ingresso pra mim e pra ele. Aí compramos com bastante antecedência e tal. Quando chegou o dia do evento, aí o Jean, eu falei, vamos, não sei o que. Aí o Jean, não vamos não. Não quero ir não, ouvi aquele cara chato falando, não vou não. Foi. Aí ele, chama sua mãe. Aí eu, Não, eu não casei com a minha mãe, não aceito. Gente, eu carrego a minha mãe pra tudo quanto é lugar, amo demais, minha mãe tá sempre com a gente. Mas
sempre, assim, eu sempre coloquei isso pro Jean. Eu não vou ser aquela esposa que vai no aniversário, enfim, em todos os eventos, sem o marido levando a mãe. Eu posso levar minha mãe, mas o marido tem que estar junto. E aí eu falava pra ele, não vou aceitar isso, porque isso vira uma rotina, né? Isso vira uma mania. E é verdade, eu não quero é essa verdade. mania. Então, assim, existiam coisas que eu falava, não vou aceitar. E aí fomos, né? Fomos morrendo de medo pro evento. Não, e chegou no evento. Já me tava... zoando que a gente não sabia nem que roupa ir. Nossa, já tava difícil de encostar o carro, de parar o carro, né? Porque tava muito cheio. Tava tendo fila ali para entrar. E eu olhando, esse evento era numa igreja protestante, numa igreja evangélica. E aí eu olhei pra cara dela e eu falei, eu tô me sentindo um patinho feio aqui. Eu sei que eles são muito receptivos, eu tenho muitos amigos, minha família por inteira, assim, é evangélica. Porém, eu estava me sentindo num lugar... Peixe fora d'água. Um peixe fora d'água, que eu falei... Eu não sabia o que ele ia falar, como seria a palestra, e nem quem estava ali, né? Porém... Ele, na cabeça dele, e de tanto ele falar, acabou que na minha também, ele falou assim, amor, só vai ter a gente de católico lá. Eu falei, o que a gente está fazendo aqui? E assim, foi interessante que o menino começou a palestra perguntando quantos Isso aqui... Foi interessante. Foi interessante porque ele ganhou a gente ali naquele momento. Ele falou, quantas aqui são dessa igreja? E eu falo que 1/3 levantou a mão. Aí a gente olhou, tipo, só isso? E aí ele, quantos aqui são católicos? Aí mais ou menos 1/3 levantou a mão. E quantos aqui não são nada, mas querem ouvir a palavra de Deus? Aí muita gente levantou a mão. Então, tipo assim, tava dividido, né? Tinha uns 3 partes iguais ali, assim, muito próximas. E aquilo ali ganhou a gente. Eu sei que o Jean chorou a palestra inteira. Isso porque as minhas expectativas estavam todas ali. Eu falei, eu vou acompanhar minha esposa, eu vou dar nem ideia do que ele vai falar, porque assim, eu não estava com expectativa de nada ali, eu só deixei. E realmente foram palavras que teve ali o poder da fé, o poder do Espírito Santo, que tocou meu coração de verdade, assim. Isso, e aí, gente, vocês podem pensar assim, e agora? Imagina, agora a Liliane ficou feliz, ela também chorou, porque o Jean chorou. Não, na verdade, eu fiquei com medo, porque o Jean, ele se envolveu tanto no negócio, ele chorou, mas não, eu reparei só um adendo rapidinho, eu reparei tudo. Depois que eu vi que começou, ainda teve uma música no início, eu sou músico, eu adoro, eu olhei tudo, tinha palco, né? Ele se cantou com palco, com instrumental. Uma bateria, né? Lá no aquário, o som, eu que entendo de som, fiquei olhando o som, analisando, eu falei, nossa, que legal, que legal. E aí, na minha cabeça, eu gostei muito, foi assim, muito tocante a palestra, só que eu não saí de lá tão encantada quanto o Jean, porque na verdade eu saí de lá com medo. Porque eu falei, agora o Jean vai querer virar evangélico. Gente, nada contra, não é nada contra, mas eu sou católica. Então eu falei, meu Deus, agora ferrou, porque vamos dividir o casamento. Tipo, isso não passava na minha cabeça, né? Mudar a minha religião. E aí eu falei, pronto, agora o Jean vai querer ir pra lá, eu vou querer vir pra cá. Outra crise no casamento, tudo de novo. E a gente veio no carro conversando, e até então a Liliane, eu não sabia que ela estava pensando isso. Mas a gente veio conversando e falando, nossa, é verdade. Eu não lembro certamente qual foi a palavra, se é que teve uma palavra, uma frase que me tocou. Eu acho que não teve, foi por inteiro. Só que eu acho que foi o poder do Espírito Santo mesmo agindo no meu coração, na minha vida, que eu vim no carro falando, não, que é isso, que a gente tem que buscar Deus mesmo, e que eu tenho que estar firme. Que eu tenho que estar firme na fé, que isso e aquilo, e falando. E a Liliane, concordando e tal, mas eu não sabia que ela estava com esse medo. Até que a gente chegou em casa, né? E aí até que, tipo assim, passou aquela euforia, se eu não me engano. Eu lembro que foi um dia durante a semana, se eu não me engano, foi uma terça-feira. Quando chegou no domingo, o Jean falou assim, vamos à missa? Aí eu, tipo, Aí o Jean, não quero faltar à missa nunca mais. Aí eu... a partir de agora a gente vai na missa todos os domingos. Aí eu só ficava assim, sabe? Eu não tinha reação, eu não tinha expressão, eu jura? Aí eu, ai meu Deus, graças a Deus, deu certo. E eu fiquei, gente, deu certo.
E assim, deu certo o quê? Deu certo. O Jean se encantou por Deus de novo. Tipo, ele entendeu que a gente precisa de Deus. Ele entendeu isso. Um dia eu falei com ela, eu falei, amor, quando ela veio me contar sobre isso, né? Eu falei, eu tinha o conhecimento. A gente ainda está estudando, ainda está buscando aumentar cada vez mais nossa fé, cada vez mais conhecer da nossa igreja. Porém, eu falei, eu tinha conhecimento, né? A gente tinha conhecimento, então eu nunca passou pela minha cabeça de trocar de religião. Eu tava ali, porém... Foi só um chacoalhão. Foi um chacoalhão na minha vida, sabe? Ele não estava dando valor para as coisas certas, né? Não estava colocando Deus no seu devido lugar, que é o primeiro lugar, né? Eu sempre falo, o primeiro pedaço do bolo, né? Tem que ser para Deus. Então, tudo isso que nós contamos foi para mostrar que o casamento, ele tem sim crises, né? Existem crises, elas são superáveis, podem ser superadas. A gente viveu isso, a gente viveu algumas crises no nosso... A gente está com a companhia aqui dos nossos presentinhos. A gente viveu crises, mas a gente superou em todas elas com a presença de Deus. Hoje, o que nos motivou a criar esse podcast, né? Além do que a gente contou lá no início, dos amigos incentivando, porque hoje a gente quer falar de Deus, a gente encontra os amigos, a gente fala sobre Deus. A gente está incluído na igreja novamente, isso já há um bom tempo, tá, gente? A gente tem o nosso ministério de louvor, a gente tem... eu faço parte de um coral de crianças, então assim, a gente, aos poucos, a gente está se incluindo cada vez mais e a gente está de verdade firme na fé dessa vez e querendo cada dia mais que aumente a nossa fé. Então isso a gente está buscando conhecimento e para isso também a gente quer transmitir esse conhecimento que a gente está buscando. Porque não tem jeito melhor de aprender do que ensinar o que a gente aprendeu, né? Então há pouco tempo eu criei um canal no TikTok onde eu estava compartilhando as coisas que eu lia, achava as minhas descobertas, porque apesar de ser católica a vida toda, me falta muito conhecimento. Ainda, eu falo para o Jean, ainda estou muito no início dessa jornada. Então, já li várias vezes alguma coisa, mas não fazia questão de aprender. Às vezes lia e deixava aquilo passar, mas nunca sabendo defender a minha fé. E hoje não, hoje eu busco aprender para defender a minha fé. Defender para sair querendo converter outras pessoas? Não. Defender para aumentar mesmo a minha fé, para eu ter certeza por que eu tô ali, por que eu tô fazendo as coisas. Saber o porquê de cada coisa, porque como nós também, tem muitas pessoas, a gente, como eu falei, gente, a gente ainda está buscando e aprendendo cada dia mais. Mas como nós lá atrás, tem muitas pessoas também que vão à missa, quando dá para ir à missa, e não sabem o porquê de cada coisa. Tem gente que é católica e fala que, nossa, a missa é muito tradicional, nossa, que podia ser assim, podia ser assado. Não podia. Que podia ter um som, a iluminação, isso e aquilo. Não podia. Podia pintar a igreja. Podia ter um espaço kids separado. Não podia, gente. Não podia. Não deve, não vai ter. Só que não adianta a gente falar isso para vocês, que não pode por causa disso, daquilo. Vocês têm que buscar conhecimento da mesma forma que a gente está buscando. E isso está aumentando cada dia mais a nossa fé, sabendo verdadeiramente o porquê de cada coisa da nossa religião. A história real da Santa Igreja. E não é sobre viver uma vida perfeita, não é sobre viver uma vida sem problemas, né? Mas é entender que estamos aqui com um propósito, amar a Deus. Qual o sentido da vida, né? Muitas vezes me coloquei para pensar isso, porque não pode ser feliz o sentido da vida se Jesus veio a este mundo e morreu crucificado sem nunca ter pecado. Né? Então, por que com ele foi assim e com a gente vai viver felicidade constantemente? Não. Hoje eu entendo que o sentido da nossa vida é aprender a amar a Deus. Porque não faz sentido. Para que eu vou encontrar com ele depois, lá no céu, se eu não amei ele aqui? O céu não existe para quem não amou Deus na terra.
Então o céu só existe para quem amou Deus, né? Para quem já amou Deus aqui na terra. Então hoje isso é o que a gente quer implantar na nossa família, é o que a gente busca viver na nossa família e é o que a gente quer ouvir. É o que a gente tem ouvido conversando com algumas pessoas que já até estão convidadas, né? A gente já está com algumas pessoas já tem uma convidadas, lista maravilhosa de pessoas que vão vir aqui conversar com a Liliane, que tá? vai ser muito melhor do que a nossa história, porque eu acho que quando a gente escuta através de entrevista é muito mais interessante. Muito. A gente só quis abrir aqui, tá, gente? Um primeiro vídeo para abrir o canal. E é importante vocês saberem da nossa história e principalmente dessa questão de estarmos buscando cada dia mais. E também porque a gente queria deixar muito claro que a gente não está se colocando neste papel como profissionais, como pessoas que sabem ensinar, como professores, não. A gente está se colocando aqui como aprendiz, né? Então, a gente está muito animado a aprender com a história de vida, de conversão e de fé de outras pessoas comuns como a gente. E eu espero que vocês também fiquem interessados nisso, que vocês gostem dessa proposta. A nossa ideia é postar um vídeo por semana, então você vai conseguir acompanhar direitinho e aprender também junto com a gente nessa busca da fé aí, não é mesmo? É isso. Graças a Deus. E depois da gente ter contado a nossa história, é claro que a gente queria muito... Queria não, né? Quer apresentar os nossos presentes de Deus. Vem pra cá. Se apresenta pro pessoal. Muito bem, gente. Eu sou o Thomas. Muito bem, gente. Eu sou a Sara. E esses são os nossos presentes de Deus. O maior milagre que aconteceu na nossa vida. Convido o pessoal. Vem participar desse canal. Se preparam para parte 2 do vídeo. É isso aí. Estamos aguardando você no próximo episódio do Fé em Casa. Casa.